Parece que iniciou. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vamos falar um pouquinho hoje sobre ciclo celular, divisão celular. Esse vídeo vai ser a primeira parte da aula, ok? Meu nome é Kleber e a gente vai falar um pouquinho sobre esse processo tão importante, tanto para o processo reprodutivo, quanto para o processo vital, do ser vivo, principalmente aqueles que são formados por muitas células, como é o caso dos organismos pluricelulares, ok? Diminuir minha carinha aqui. Beleza. Deixa eu lá. Certinho. Bem, antes de tudo, se a gente vai falar sobre divisão celular, aí fica, professor, divisão, mas multiplica o número de células. Tá, como é que é isso? Ao se dividir as células, elas aumentam. Uma vira duas, duas vira quatro e assim por diante. Então, ocorre um processo de multiplicação celular. Ok? Mas para que multiplicar? Por que essas células elas têm que aumentar de quantidade? Bem, deixa eu puxar aqui para o lado para não atrapalhar a visão. Aqui tá bom. Bem, antes de tudo, os seres vivos eles se multiplicam, tanto para se reproduzir, para crescer, aumentar a massa, o número de células, e também para repor células que são perdidas ao longo do seu processo de vida. Como assim, professor? Por exemplo, se eu sofro um ferimento, o processo de cicatrização ele vai repor as células que foram destruídas naquele ferimento. Então, a regeneração celular de algum tecido inclui isso, processo de multiplicação celular para a reposição de células. Os organismos unicelulares eles dependem diretamente do processo de divisão celular para se multiplicar, para se reproduzir. E os multicelulares, além da reprodução, que faz parte de uma etapa importante da reprodução deles, isso é fundamental para que seus tecidos aumentem o número de células e que o organismo se desenvolva, cresça. Ok? Então, a divisão celular ela tem diversas funções. Dependendo do tipo de organismo, ela pode servir apenas para reprodução, para multiplicação normal. Depende do tipo de organismo, também para regeneração de tecidos, reposição de células perdidas e também para a parte reprodutiva. Ok? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o ciclo celular, que é o processo desde a preparação até a divisão celular. Em alguns livros não chama de ciclo celular, chama de ciclo da vida, que são todas as transformações que ocorrem a nível celular para o processo tanto de divisão quanto a sua preparação. Ok? Então a gente pode dizer que o ciclo celular ele é dividido na intérfase, ou interfase, já vi nas duas formas, quanto no processo de divisão em si. Ok? Então, essas duas etapas a gente pode chamar de ciclo celular. Mas antes da gente estudar, a gente tem que entender alguns termos que são muito importantes, que a gente vai falar muito, principalmente lá em meiose, a gente se refere muito a isso, porque em mitose isso não altera tanto, mas em meiose sim. Então, solução. O que são os cromossomos homólogos? Quando eu posso, numa determinada célula, dividir esses cromossomos em pares, em que os cromossomos são basicamente iguais, possuem a mesma quantidade de genes, os genes na mesma posição, esses cromossomos que são iguais a gente chama de cromossomos homólogos. Então, quando uma célula você consegue parear os cromossomos homólogos, a gente chama essas células de diploides, porque ela tem os cromossomos aos pares. Quando numa célula a gente não consegue organizar os cromossomos dessa forma, a gente só tem cromossomos isolados, nenhum é igual ao outro, então a gente tem mais unidades cromossômicas, a gente chama de células haploides. A célula diploide ela é caracterizada por 2N e a haploide apenas por E. Então a gente tem 4 exemplos aqui. Nessa primeira aqui a gente tem um par de cromossomos vermelhos e um par de cromossomos azuis. São pares, então diploides. Embaixo a gente tem uma unidade vermelha, uma verde, uma azul e uma preta.
Tem par? Não. Ah, professor, mas dá para dividir aí. São 4, 2 pares, mas não são iguais. A gente não tem par de vermelho, par de verde, par de azul, par de preto. Então não são homólogos. Nesse caso, célula haploide. Do lado aqui já tem uma representação, né? Já dá para a gente visualizar. A gente tem, né, 2 pares aqui. 2 iguais com braços curtos e 2 iguais com braços muito mais curtos ainda. No de baixo, a gente já tem 4 cromossomos totalmente diferentes, né? Um com braços curtos, outros com braços bem curtinhos e outro basicamente sem os braços curtos. E outro onde o centrômero fica basicamente no meio do cromossomo, onde não dá para identificar qual é o braço curto e o braço longo, porque são iguais. Então, o que a gente pode observar aqui? Que na célula A e B, né, essas duas de cima, eu tenho pares de cromossomos. Logo, eu tenho células diploides. Já na de baixo, eu não tenho esses pares. Logo, eu tenho células haploides. Células diploides, né, 2N. Células haploide, né, N. Por que tem, professor, cromossomos que têm um único braço, cromossomos que têm 2 braços? A gente chama de cromátides irmãs. Muitas vezes o cromossomo duplica-se sobre ele mesmo, né, a fim de depois dividir essas cromátides irmãs. A gente vai ver isso mais na frente, lá em meiose. Ok? Então, voltando ao processo cíclico, a gente tem ciclo celular, dividido em intérfase, e dividido em divisão celular. A divisão celular nós temos de 2 tipos. A mitose, que a gente vai falar na aula de hoje. A aula de hoje vai ser basicamente sobre intérfase e mitose. E a meiose. O nome parece ser parecido, mas são duas, apesar de todas as semelhanças que esses 2 processos de divisão celular possuem, tem uma diferença muito significativa, principalmente quando a gente se refere ao número de cromossomos. Porque na mitose, a mitose é um processo de divisão celular equacional, que ele vai manter a quantidade de cromossomos, né? Ele vai manter, se ele tinha 4 cromossomos, no final ele divide em 2 células, cada uma continua com 4. Enquanto a meiose, o processo de divisão faz com que no final as células resultantes tenham metade dos cromossomos. Então, na mitose, mantém igual. Na meiose, diminui. É reducional. Então, hoje, como a gente vai falar principalmente da mitose, a gente vai falar sobre um processo de divisão celular em que as células resultantes, as células filhas, mantêm o número de cromossomos. E, seguindo pela lógica, se você está dividindo a mesma célula, essas 2 células resultantes possuem o mesmo DNA, né, o mesmo padrão genético. Então, a gente costuma dizer que a mitose é um processo de clonagem natural. Viu? Isso é muito importante. Vamos lá. Como a gente vai falar do ciclo celular e a gente vai enfatizar o processo de divisão apenas da mitose, então a gente vai falar hoje sobre a intérfase e a mitose, né? Que vai ser, no caso aqui, a gente está falando que a gente está dividindo em 2 fases bem distintas. A fase M é a fase que fala da mitose, mas a citocinese, que é o processo final da mitose, que é o processo em que ocorre verdadeiramente a divisão, né, entre as 2 células, o rompimento da membrana plasmática formando 2 células. E, né, a intérfase. Então, a fase M mais a intérfase, a gente pode chamar, né, de ciclo celular referindo-se à mitose. A mitose ela tem, em todo o seu ciclo, uma fase que é específica à mitose e uma grande fase que é a preparação, que é a intérfase. Na mitose, a gente tem uma boa parte que ocorre o processo de preparação mitótico e, no final, a citocinese. A gente vai falar tudo sobre isso. Então, a gente costuma falar que a intérfase é dividida em 3 fases. São 3 fases basicamente preparatórias. O G significa gap, né? Significa intervalo. E o S, normalmente, é síntese, é a parte que ocorre construção. Então, a gente tem um G0 dentro do G1, daqui a pouco eu vou falar o que seria o G0. O G1 que é o crescimento celular e preparação para a duplicação do DNA nuclear. Então, é a fase em que a célula vai aumentar e vai duplicar o DNA que ela tem no núcleo. Na fase de síntese, S, ocorre a duplicação desse DNA. Já na G2, né, continua o crescimento da célula e ocorre, né, nós vamos finalizar essa duplicação.
Então, crescimento e a preparação no G1, duplica-se no S e no G2 finaliza essa duplicação com o aumento da célula, ok? Se a gente fosse colocar isso na forma de um grande relógio, olha a fase M, que é a fase da mitose e citocinese, ela é muito menor em relação a toda a intérfase, né? A toda a intérfase. Olha só o tamanho da intérfase. Então, começa com G1, o G0, né, em alguns livros a gente cita aqui no iniciozinho, está dentro da fase G1, depois ocorre a síntese DNA, que é importantíssima, porque ela vai prover a duplicação, e no final ocorre realmente a duplicação com o aumento da célula. Aí sim, tendo acontecido tudo isso, começa a acontecer a mitose. Então, a intérfase, ou interfase, é toda a preparação para o processo da divisão. A divisão vai acontecer apenas na mitose, finalizada pela citocinese. Vamos lá. Novamente, para a gente fixar. Então, a intérfase é a fase que precede qualquer divisão celular. A gente também vai observar a intérfase lá na meiose. Aqui a gente está falando hoje de mitose. Então, são divididos em 3 fases. G1, que é a pré-síntese. Nessa fase ainda os cromossomos são simples. Ocorre a síntese na fase S. E após a síntese, a gente já tem os cromossomos duplicados. Isso na intérfase. Aí, assim, alguns autores aqui embaixo, né, abordam também a G0, anterior a G1. Período em que a célula permanece em repouso até que algum estímulo a faça entrar em divisão. Então, dificilmente a gente fala da G0, mas a G0 seria a parte inicial da G1, ok? Aqui de novo, mostrando, né, de forma, a imagem não está tão boa, mas acho que dá para ler. Então, a intérfase, período entre uma e outra divisão celular, caracterizada por um intenso metabolismo. E a divisão celular é a fase em que, né, serão distribuídos por 2 células filhas, o que foi duplicado durante a intérfase. Então, a gente tem aqui a fase M, que é a mitose e a citocinese, a fase G0, né, posterior à divisão. Na G1 começa a preparar a divisão, na fase S duplicou, ocorreu a duplicação do DNA, e na G2, né, a gente já tem o DNA duplicado, ok? E aí começa o processo de divisão na fase M. Dito isso, vamos para a parte principal. Aqui a gente tem algumas imagens, né, que representariam células em processo de intérfase ou interfase, né? Intérfase, ok? E aí a gente vai falar no sentido geral. Quando a gente fala de divisão celular, a gente tem, né, a divisão celular de 2 tipos, mitose e meiose, né? Tecnicamente, se a gente fosse falar assim, tem muita gente que fala que normalmente a mitose é a divisão celular das células germinativas e na meiose a divisão das células reprodutivas, mas não é só assim. Por quê? A mitose ela também serve para o processo reprodutivo, né? Quando é que a mitose vai ocorrer na reprodução? Né? Principalmente em organismos unicelulares. É o caso de uma divisão, né, é o caso de uma reprodução, né, um tipo de reprodução assexuada chamada de divisão binária ou fissão binária, que é caracterizado pela divisão de um organismo unicelular. Então, ele como uma única célula, para ele se dividir, ele vai prover de que forma? Né? A partir da mitose. Então, os organismos unicelulares utilizam a mitose como forma de reprodução, né, que é caracterizado como uma reprodução assexuada, por não ocorrer, né, fecundação, não ocorrer encontro de gametas. Então, aqui, já nos organismos eucarióticos, né, nos eucariotos, a mitose é responsável pelo crescimento, desenvolvimento e reparo celular. Na reprodução assexuada, né, vai gerar células idênticas em alguns organismos eucarióticos, né, como é o caso dos protozoários aqui em cima. E, né, vai ocorrer principalmente nas chamadas células somáticas, células germinativas. Enquanto a meiose faz parte principalmente, está muito ligada à reprodução sexuada. Ela é extremamente importante para a variabilidade gênica. A gente vai falar muito isso lá em meiose. E vai ocorrer principalmente nas células reprodutivas.
De uma maneira geral, a gente vai falar muito de meiose quando a gente for falar também sobre gametogênese, processo de produção de gametas. Mas isso é lá na frente. Vamos continuar. Então aqui a gente tem uma representação, um gifzinho, mostrando como seria, né? Deixa eu reiniciar aí que a gente mostra. Ok? Então, diferença entre mitose e meiose. Deixa eu reiniciar. Vamos lá. Aqui a gente tem uma célula com... Vamos lá. Vamos para o número de cromossomos. Uma célula, vamos lá. Uma célula diploide com 46 cromossomos, resultando lá embaixo em duas células diploides de 46 cromossomos cada. Né? E então, uma aqui virou duas, iguais à anterior no número de cromossomos e tecnicamente como cromossomos, com os cromossomos iguais. Então a gente tem aqui na mitose uma duplicação, uma clonagem natural, em que uma célula vai resultar em duas células, né, geneticamente iguais à anterior. Enquanto na meiose o processo é um pouco diferente. Ocorre primeiro duas etapas, meiose 1 e meiose 2. Então uma célula de 46 pode resultar lá embaixo em 4 células de 23. O processo de gametogênese, por exemplo, da espermatogênese é assim. Né? Uma célula mãe pode originar até 4 espermatozoides, cada um com 23 cromossomos cada. Mas vamos ver isso depois. Aqui é só para representar. Só lembrando, enquanto na mitose é equacional, mantém o número de cromossomos, ó, começou com 2 cromossomos a célula, finalizou com 2 células de 2 cromossomos cada. Enquanto aqui, uma célula com 2 cromossomos originou lá no final 4 células com 1 cromossomo cada. Então, diminuiu pela metade o número de cromossomos. Ok? Depois a gente vai falar mais sobre eles. Aqui é só para mostrar a diferença. Bem, entrando na mitose em si, a gente pode ter mitose ocorrendo com 2 tipos de células. Pode ocorrer mitose tanto com células haploides, quanto com células diploides. Isso, gente, isso é importante. A mitose ela vai acontecer mantendo manutenção do número de cromossomos. Então, se a célula é haploide, ela vai dividir em 2 células haploides. Se a célula for diploide, ela vai dividir em 2 células diploides. Não ocorre mudança, né, nesse padrão do número de cromossomos. Se tem 40, 2 de 40. Se tem 20, 2 de 20. Não importa. Ok? Então, a mitose ela tem essa característica. Né? Por isso que, volto a falar, ela pode ser chamada de um processo de clonagem natural. Tá certo? Então, vamos lá. Bem, quando a gente fala de mitose, a gente tem 4 fases mitóticas. 4 fases da mitose. A primeira fase é a prófase. Não pode esquecer, ó. A prófase. Na prófase ocorre uma série de eventos que são importantíssimos para que comece a ocorrer a divisão interna da célula. Então a gente tem aqui, né, só localizando, nós temos aqui a carioteca, onde estão os cromossomos, ok? Aqui fora nós temos os centríolos, né? E aí acontecem esses 5 eventos aqui. Vou tentar simplificar. Primeiro, o DNA desespiralizado, disposto na célula de maneira desorganizada. Vai ocorrer... Eles lembram que o DNA estava bem enroladinho nas estonas e tudo, ele começa a ser desespiralizado. Porque ele vai começar a ser reorganizado para começar a se separar. Né? Aí, esse processo vai fazer com que, após isso, ocorra uma espiralização para formar os cromossomos, para eles ficarem bem organizadinhos. Desenroscam, depois se organizam. Né? Ocorre duplicação dos centríolos. Aí vai formar um outro. Né? A gente tem 2, vão formar, no caso, 2 pares. Né? Ocorre a migração desses centríolos para os polos. Quando a gente fala polo, não é em cima e embaixo. Imagine assim, lado a lado, cada um numa ponta. Entendeu? Esses centríolos eles vão se direcionar para os extremos. Cada um de um lado, cada um para um polo. Ok? E, principalmente, vai ocorrer o rompimento da membrana nuclear, da carioteca. Por que ela tem que se romper? Porque eu vou separar todos os cromossomos ali dentro, sendo puxado pelos centríolos, né, para os fusos mitóticos. Então,
Aqui, por numeração. Então, aqui nós temos a organização dos cromossomos, que vai ocorrer nessa fase inicial, a duplicação dos centríolos, de 2 para 4, e o desaparecimento aqui do quê? Da carioteca. Olha o que vai acontecer aqui depois. Os centríolos, cada par vai para o extremo, e eles vão começar a se ligar aos cromossomos, né? Então, essa fase aqui, a gente diz que daqui para cá ocorreu a prófase, desde a organização dos cromossomos, a duplicação dos centríolos e a migração dos centríolos para os polos. Pronto, acabou a prófase. Aí nós vamos entrar na segunda etapa, na segunda fase, que é a metáfase. Então, prófase, metáfase. Olha o que aconteceu na metáfase, já é bem diferente. Aqui eu já tenho os cromossomos, né? Todos eles com cromátides irmãs, né? Todos eles orientados no centro. A gente chama essa linha aqui, se fosse um planeta, ele não seria assim, seria assim. Então a linha do Equador que se ficaria na cintura, ele ficaria agora cortando pela metade. Então os cromossomos ficariam dispostos aqui na linha equatorial, no equador da célula. Entendeu? Nesse cinturão aqui, como se estivesse formando um cinto. Lá no anterior, os cromossomos ainda estão se organizando. Aqui eles foram para um cinto, né? Então, quando eu vejo uma célula em que eu tenho os cromossomos alinhados como se fosse um cinturão, ou assim, bem no meio, né? Bem no meio os cromossomos é o lápis, eu já sei que a fase é metáfase. Ocorre o máximo, né, de espiralização dos cromossomos, inclusive é visível no próprio microscópio óptico, microscópio mais simples, comum. Né? Eu fiz um experimento uma vez com divisão celular, né, processo de mitose com raízes de cebola. Facilmente você consegue visualizar a partir de um microscópio comum. Né? Os cromossomos duplos alinhados lado a lado no equador da célula. Os centríolos dispostos nos polos opostos. Né? Isso já tinha começado a acontecer no anterior. Aqui eles já estão. E no final da metáfase, ocorre a divisão dos centrômeros. Olha o que vai acontecer. Então, a gente tem aqui no equador da célula, os cromossomos, né? Formação de uma placa equatorial, né? Um plano, um cinturão, estão no equador da célula. E aí, na anáfase, então, prófase, metáfase, anáfase. Na anáfase, esses cromossomos começam a se separar. Você vai arrancar, né? As cromátides estão irmãs, então elas vão se separar. Para cada centríolo vai ser puxado um grupo de cromossomos. Como são, né, cromátides irmãs, elas estão assim, elas vão separar e ir para os extremos, cada um para um lado. Isso é fundamental para que eu forme novos grupos de cromossomos em cada um dos polos da célula, para quando ocorrer a divisão celular. Então, ocorre o encurtamento das fibras do fuso, que é o que vai puxar, é como se fosse um elástico que fez assim, puxou os cromossomos. Né? Antes eu tinha cromátides irmãs, agora eu tenho cromossomo simples, puxado para cada lado. A cromátide irmã é porque ela tem... Aqui é um cromossomo, aí ela se duplicou, formou uma cromátide irmã. Basicamente, esse lado é igual a esse lado. Na hora que se separou, eu puxei cromossomos iguais para cada lado. Por que tem que ser isso? Porque os mesmos genes que tem aqui, tem que ter aqui. Então, eu puxei para cada lado, eu tenho cromátides com os mesmos genes. Por isso é que é um processo de clonagem. É como se formasse um Kleber aqui e brotasse aqui, dentro de mim aqui, um outro Kleber. E aí puxasse um Kleber para cada lado. É isso que aconteceu. Né, ocorre, estava bem espiralizados, né, os cromossomos, ocorre um processo de desespiralização para puxar para cada lado. Palavrinha difícil, né? Vamos lá, aqui mostrando, né, e aqui já separados, né, o centríolo com os cromossomos para cada lado. Então, iniciou a anáfase, término da anáfase. Então, cromossomos em processo de separação sendo puxados pelos fusos, né, dos centríolos, anáfase. E, por último, a telófase. O processo telófase é o processo quase de finalização. Das quatro fases, é a última. Telófase é a última fase, né? Mas dentro da telófase ocorre um processo muito importante que é a citocinese. Que naquele estágio M, né, que era mitose mais citocinese, a citocinese vai estar associada principalmente na telófase.
Por exemplo, se aparecer uma pergunta assim, em qual das 4 fases mitóticas ocorre citocinese? Na telófase. Você pode associar diretamente. Alguns falam que a citocinese ocorre após a telófase. Então vamos lá. Quando esses cromossomos começam a serem puxados para cada lado, começa a formar em volta desses cromossomos, né, uma nova carioteca. E começa a formar lá próximo aos cromossomos também os nucléolos, para organizar o RNA que está ali associado. Então, começa a formar como se fossem 2 estruturas de novas células. E elas vão começar a se organizar primeiramente aonde? Em novos núcleos. Uma coisa que a gente vai ver, no início lá, o rompimento da carioteca é como se estivesse desaparecendo com o núcleo. A membrana que forma o núcleo desaparece. Então, os cromossomos ficam soltos. Eles começam a se organizar, se alinham no meio, são separados para cada lado e agora tornam-se a organizar normalmente para formar um novo núcleo. Então, aqui vai ter o reaparecimento da carioteca. Entendeu? Só que a célula está ligada ainda pela membrana plasmática. Está ligada aqui, ó. Então, para finalizar a divisão celular, tem que romper isso daqui. O rompimento da membrana plasmática, né? O rompimento e a separação física das 2 células a gente chama de citocinese. Ok? Não pode esquecer. Então, reaparecimento dos nucléolos, cromossomos simples em descondensação, ainda estão se organizando. Vai ser reorganizada a nova carioteca para formar um novo núcleo de cada lado. E a citocinese. Então, são essas 4 fases importantíssimas aqui. Citocinese, divisão do citoplasma, formação das células filhas contendo o mesmo número de cromossomos da célula mãe. Então, se a célula inicial tinha 20 cromossomos, cada um aqui agora vai ter 20 também. Formação de 2 novas cariotecas e 2 novos nucléolos, né, para fazer parte da construção do novo núcleo de cada uma das células. E os cromossomos vão se despiralizar e as fibras dos fusos vão desaparecer. As linhas que puxaram os cromossomos desaparecem. E os centríolos ficam lá, né? Se tinha 4, 2 foi para cada lado, agora fica 2 para cada lado. Quando essas 2 células forem se multiplicar, dobra novamente o número de centríolos. Então aqui a gente tem também mostrando um pouquinho a telófase, dando ênfase, né? Dando ênfase na divisão, na diferenciação entre a célula vegetal e animal. A divisão celular vai acontecer e no final a gente tem a citocinese. A citocinese das 2 células não são iguais. Na célula vegetal ocorre um processo de citocinese chamado de centrífuga. Ocorre como se fosse uma lamela, né, que vai dividir a célula, né? Não ocorre como na célula animal, que é uma espécie de estrangulamento mesmo. Na célula animal é assim, ó. Estrangulou, separou. Na célula vegetal ocorre uma lamela e ali já é suficiente. Em cima dessa lamela é formada uma nova membrana, depois uma nova parede celular e tecnicamente eu tenho 2 células vegetais, né? Então, divisão celular, né, no caso a fase da mitose, a fase final, que é a citocinese, é diferente nas 2. Na célula vegetal a gente diz que ocorreu, né, de forma citocinese centrífuga, enquanto na animal, centrípeta. Na vegetal não tem estrangulamento da membrana plasmática, ocorre por formação de uma lamela, né? Uma lamela que vai ocorrer no meio, por isso que ela é chamada lamela média. Enquanto na célula animal ocorre sim estrangulamento do citoplasma, ok? A membrana plasmática se deforma e ajuda a separar no final, ok? Aqui a gente tem, né, o início da telófase, ó, e o fim, ó. O que aconteceu de diferente aqui? Formaram 2 núcleos. Para finalizar, citocinese, início da citocinese, início, fim da citocinese. Qual é o resultado que eu tenho aí? 2 células novas, geneticamente iguais à anterior, com o mesmo número de cromossomos. Quantos cromossomos eu estou observando aqui dentro? Tem 4. Então, a célula que deu origem a elas também tinha o quê? 4 cromossomos. Bem, aqui a gente tem algumas imagens de microscópio mostrando como seria a intéfase, que é a preparação, a fase intermediária, que muitas vezes é observado como a fase comum da célula. A prófase, a gente já começa a ocorrer, olha aqui, ó, forças agindo aqui nos polos, que é a organização dos centríolos, né? Olha lá os cromossomos se organizando. Ó, a metáfase lá no meio dos cromossomos. Fica muito fácil de se observar. Muito mesmo. Na anáfase começa a separar,
entendeu? Começam a separar os cromossomos. Aqui não está tão visível, não. Às vezes é fácil confundir, entendeu? Mas começam a separar. Na telófase aqui, já separados, começam a se organizar. E aqui na fase final, né, já ocorreu até aqui ó, no meio, ó, é visível, ó, a citocinese. Beleza? Aqui a gente tem mostrando, né? Olha aí a prófase. Ó, os centríolos se ligaram aos cromossomos. Ainda é prófase. Ó, metáfase. Anáfase, né? Telófase, formou a carioteca. Ocorreu a citocinese, 2 células. Muito prático, gente. Mais fácil que isso, só outro. Certinho? Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Ok? E citocinese no final. Bem, isso é tudo, pessoal. É o fim da primeira parte dessa aula, né? Tomara que vocês tenham compreendido. Eu fico satisfeito com o resultado da aula e a gente continua na próxima aula com a parte 2. Valeu, obrigadão.